Então, gente, vamos começar. Qual foi a minha maior dificuldade na xepa? Cara, eu acho que o banho gelado foi bem difícil, porque tava frio lá, né? Então, acaba que a gente tomando banho gelado no frio é horrível. Mas a convivência, com certeza, é o maior desafio, né? Porque são pessoas que eu não conhecia, a única pessoa que eu já conhecia era a Mirella. Mas a gente teve que aprender todo mundo a conviver junto, a dividir banheiro, a comer junto, sem se conhecer e se conhecendo. E eu também não sou uma pessoa muito sociável, assim, como eu posso dizer, sabe? Então, essa foi uma dificuldade grande pra mim, socializar no início. Mas depois eu me soltei e fiquei amiga de todo mundo da xepa. No início eu fiquei realmente na minha, só com a Mirella, eu e ela, a gente ficou um pouco mais retraída. Também pela minha questão, né? Eu tinha acabado de falar sobre a minha questão auditiva e tudo mais, então isso fez com que eu ficasse mais na minha. Eu tava muito triste, tipo, passando por essa situação toda pela primeira vez. Então, calma, eu vou falar no próximo. Então, gente, eu fiquei um pouco mais na minha nos primeiros dias, mais entendendo também, né, tudo aquilo que estava acontecendo, lidando com uma exposição muito grande, porque eu não sou muito acostumada com isso. Então, com certeza a convivência foi o mais difícil pra mim. Mas depois eu tirei de letra e foi um ótimo experimento pra mim mesmo, sabe? Eu acho que foi muito bom pro meu crescimento pessoal também, pra eu conseguir sair da minha zona de conforto e conviver com pessoas novas que têm, enfim, criações e princípios completamente diferentes, e ainda assim todo mundo se uniu, todo mundo ficou amigo, todo mundo chegou junto e no final a galera tava mal, chorando, não querendo ir embora, entendeu? De tanto que foi foda essa experiência. Gente, essa pergunta é um pouco polêmica, né? Mas sendo bem sincera com vocês, eu entrei no rancho sabendo que eu ia ser exatamente como eu sou, sabe? Eu não ia tentar mudar minha personalidade pra ter algum tipo de relevância, assim como vocês falaram nessa pergunta. Mas eu fui exatamente como eu sou, gente, no meu dia a dia, mantive meus limites, minha postura, minha conduta. E não é porque eu tô sendo gravada que eu iria mudar quem eu sou, sabe? E eu amei que vocês conseguiram ter essa percepção minha. E eu também gostei muito da galera toda ter falado: nossa, Lara, eu amei te ver mais de perto. Você consegue ser exatamente como você é, como sempre passou pra gente. Você consegue ser mais ainda no ao vivo ali, entendeu? Nos vídeos e tal, no que realmente acontece, né? Então, é isso, gente. É sobre. Que bom que vocês tiveram essa percepção. Fico feliz. Gente, o primeiro dia sempre é mais difícil, né? Porque também teve aquela situação da abertura, né? Que foi falada da minha questão auditiva bem no início e eu não tava preparada. Então eu acabei ficando muito tensa, muito chateada. Mas o Carlinhos conversou muito comigo. E ele me disse o quanto vocês estavam me apoiando, o quanto vocês estavam do meu lado. E tava na hora já, né? De eu conseguir falar sobre isso abertamente. Eu escolhi falar lá dentro porque eu sabia que ia ser um momento também que vocês iam estar me vendo muitos momentos do dia, entendeu? E foi ótimo pra eu conseguir me livrar dessa insegurança que eu tinha de conseguir falar sobre essa situação em público. Então, foi muito bom. Por mais que no primeiro dia eu tenha ficado muito apreensiva, muito nervosa, mas depois o Carlinhos conversou comigo e eu consegui me acalmar e me entregar, né? Pra viver essa experiência, que inclusive foi maravilhosa. E eu acho que tudo aconteceu do jeitinho que era pra acontecer. Gente, eu botei o vídeo no outro story pra quem não sabe qual é essa situação, pra vocês conseguirem entender. De forma alguma, o Carlinhos ficou chateado, gente. Óbvio que não. Ele não é o tipo de pessoa que influencia ninguém a fazer nada. Lá todo mundo faz o que quer, ele apenas grava, entendeu? E muito pelo contrário, na mesma hora ele falou: não, ela só faz se ela quiser, e é isso. Ele super me apoiou e me entendeu também, gente. Cada um faz o que quer. E eu não quis participar na brincadeira que eu me identifico, então foi apenas isso. E muito de boa, o Carlinhos também entendeu perfeitamente e é isso. É muito diferente do que vocês pensam, gente, do que os haters pensam, né? Lógico. Gente, nenhuma situação lá dentro foi fake, tá? Nenhuma. A treta foi muito real na hora que a galera escolheu todo mundo votar em mim pra eu não ir pra festa. Eu e a Mirella, a gente já tava achando que aquilo ia acontecer. Então a gente já tinha combinado de que se falassem pra ela ficar, eu ia ficar com ela, a gente não ia pra festa junta. E se acontecesse comigo, ela ia fazer a mesma coisa. Então a gente já tava esperando. Mas eu não achava que ia ser comigo. Só que acabou que foi, e a gente teve a treta depois daquilo, né, daquele episódio, porque acabou que elas ficaram debochando e tudo mais, e aí a gente realmente brigou muito feio. Nada que aconteceu que vocês viram foi marketing, foi fake, muito pelo contrário, aconteceu e aconteceu à flor da pele. E, gente, eu sou difícil de ser tirada de sério, tá? Mas eu realmente fiquei muito estressada com o deboche, com a falsidade ali do momento. E aí foi por isso que aconteceu toda a briga que aconteceu. Mas, gente, aquilo aí ficou no passado, a gente se resolveu depois. Elas são pessoas maravilhosas. Inclusive, eu fiquei muito próxima delas no final do rancho, né? Do meio pro final. E é isso. Então, não, de forma alguma foi fake.
tá? E depois, quando a gente se resolveu na cadeia, na prisão, né? Muitas partes foram cortadas, mas eu falei tudo que eu achava pra elas, tudo mesmo. Falei que se eu tivesse errado em alguma coisa eu não teria nenhum problema em pedir desculpa, mas eu sabia que eu não tinha errado. E elas tiveram só uma conclusão precipitada sobre mim, sobre a Mirella. E elas pediram desculpa pra gente, tudo foi resolvido da melhor forma. E na sinceridade também, entendeu? Elas não forçaram nada, a gente não forçou nada, foi tudo muito real. E é isso. Mas foi ótimo, porque a gente fez uma amizade também. E é sobre. Todo mundo saiu de lá muito bem, com uma relação muito boa, todo mundo amigo. A gente saiu da xepa quase chorando, todo mundo, porque a gente não queria ir embora, entendeu? E foi ótimo, eu criei amizades que eu quero levar pra sempre. Por mais que isso não seja algo comum na minha vida, gente. Eu nunca fui de ficar fazendo muita amizade assim, sabe? Eu tenho o meu grupo fechado, que não entra nem sai ninguém mais há muitos anos. Então, assim, foi uma experiência, né? Eu socializar e fazer amizades novas, mas foi ótimo também. Foi como eu falei, foi um desafio pessoal muito bom, que eu me senti muito realizada de conseguir vencer. E eu colhi frutos incríveis, que foram as relações com as pessoas de lá. Muitos seguidores novos aqui no meu Instagram também, muitas pessoas novas. E eu sou eternamente grata por tudo que o Carlinhos fez por mim e por todo mundo que tava lá. Com certeza, gente, eu voltaria. Claro, se o Carlinhos me chamar, estarei presente na próxima edição. Cara, gente, eu fiquei muito próxima do Lidson, do Alex, da Mirella também, óbvio, né? Da Mari, das Gêmeas, da galera toda da xepa, da tia Dani também, fiquei muito próxima. Quem mais? Da Lívia, da Duda, eu já era amiga delas antes, mas eu também fiquei bastante com elas lá. E todo mundo. Cara, eu acho que com a Juju, com o Duro também, amei muito. Toda a galera, eu acho que todo mundo ficou muito próximo, mas esses que eu falei foram os que eu consegui fazer uma relação bem gostosa, assim, bem próxima, que eu amei muito. Ai, gente, foi bem difícil, né? Porque, assim, sempre foi uma questão que foi muito difícil pra eu levar a público e tal, porque eu tinha muito medo das pessoas me resumirem a isso. Então, foi difícil, mas foi uma experiência muito boa pra eu me fortalecer, entendeu? Com essa insegurança que eu tinha e de também poder influenciar muitas meninas e meninos que passam por essa situação a não se esconderem e a entenderem que isso é só mais um detalhe, sabe? Não é um defeito e não é nada que eu deva, enfim, querer esconder, sabe? É isso. Era uma insegurança sim, mas no final foi ótimo. Foi muito bom, foi uma experiência incrível pra eu conseguir me libertar disso. Gente, vou falar pra vocês, foi a minha primeira experiência, né? Então eu nem consegui me soltar muito. E também porque eu não sei se eu entrego muito do jeito que as pessoas talvez estivessem esperando que eu fosse entregar. Mas eu acredito que com a minha personalidade eu consigo entregar, assim, já tudo que eu tenho pra entregar só com ela. É porque, como foi minha primeira experiência, eu não consegui desenvolver muito. Mas com certeza numa próxima, se eu for, vou conseguir mostrar mais ainda pra vocês de como eu sou. Acho que vocês viram bastante que eu sou muito fiel, sou muito leal às pessoas que eu gosto. Também não pode tocar no meu calo, mas é difícil de me tirar do sério. Se for pra eu conversar e resolver as coisas, eu vou resolver também. E sou muito chorona, acho que isso daí vocês viram muito, né? Sou muito emotiva, tudo eu tô chorando. E, enfim, N outras coisas aí que vocês viram, que eu acho que numa próxima vocês vão conseguir ver muito mais. E me acompanhando aqui, né? Logiquinho, que eu vou estar sempre falando muito com vocês e tentando fazer com que vocês fiquem cada vez mais próximas de mim. Eu tenho muito esse costume de escrever, assim, sabe? Quando eu tô meio confusa com meus sentimentos, ou quando eu preciso desabafar comigo mesma. É uma ótima forma que eu encontrei escrevendo. E então, com certeza é muito bom pra mim. E é outra realidade de estar lá. Gente, eu sinto que é como se a gente estivesse num lugar onde a gente possa ser livre, assim, sabe? Possa fazer o que a gente tá com vontade de fazer. É como se a gente ficasse numa bolha ali, todo mundo junto. E é muito bom, é uma experiência, assim, caralho, muito foda. É muito além do que vocês imaginam, sério. Muito além de mídia. Eu acho que o que eu mais aprendi lá não é nem sobre mídia. É sobre o crescimento pessoal mesmo, sabe? Sobre a gente tá se libertando das nossas questões, a gente tá aprendendo a viver em sociedade mesmo, com pessoas diferentes da gente e enfrentando nossas questões diariamente. E, enfim, é muito foda, é um aprendizado gigante.